Saudações, moçadinha. Tudo em cima? Muito prazer, eu sou Marcelo Hidalgo. E moçada, eu tô com tempo já aqui me coçando para gravar uns vídeos sobre técnicas de redução de dimensão e balanceamento de dados. Mas antes de eu mostrar essas técnicas para vocês, seria muito bacana se a gente já tivesse na manga um código para a gente conseguir imprimir um gráfico de dispersão. Um gráfico desse nos auxiliará a visualizar, a identificar as contribuições dessas técnicas. Vamos lá ver então como é que a gente faz um gráfico desse? Ok, estou aqui no Google Colab, um site da Google, uma plataforma onde conseguimos fazer programações sem precisar instalar o Python ou qualquer compilador de linguagem na nossa máquina. Rodamos tudo na nuvem com o processamento deles. Eu só vou precisar, gente, fazer a instalação de uma biblioteca que não vem por padrão no Colab, que é a Scikit-Learn. Uma biblioteca muito bacana para a gente conseguir implementar algoritmos de machine learning ou outras técnicas de ciência de dados. Para fazer a instalação dessa biblioteca é muito simples. Exclamação pip install com dois L's e a biblioteca scikit-learn. Eu executar, eu já tenho ela instalada, vai rodar rapidinho, talvez demore um pouquinho mais. E ok, uma vez que essa biblioteca está instalada, tu não vai precisar instalar nunca mais, tá tudo certo. E agora eu vou importá-la. Na verdade, não é exatamente a scikit que eu quero, é um pacote dela. Então, from sklearn, scikit é para instalar. Para mim utilizá-la é só sk. Jessica Learn, eu vou em datasets e import load underline wine. Ok, import. Ok, vou executar e agora eu vou executar a função load wine. Escrevi errado, load underline wine. Ok, e vou executar. Aqui estão os nossos dados. Mas o que que essa função nos retorna, né? Calma lá, uma coisa por vez. Armazenarei no objeto chamado wine e vou pedir o tipo desse objeto, né? Que armazena o wine. Me é informado que esse objeto é um bunch. Um bunch é um dicionário estendido, é um dicionário um pouco mais versátil, criado pelo pessoal do Scikit-Learn. Já mostra as diferenças dele de um dicionário convencional. Mas em essência ele é um dicionário. Então, se ele é um dicionário de wine, eu vou pedir as chaves dele, para ver o que que ele tem. Ok, são chaves de interesse que eu tenho neste banco de dados. O conteúdo de data, target e feature names. Vamos dar uma olhada agora mais de perto. Na chave data do nosso dicionário, do nosso bunch, do nosso dicionário estendido, temos os nossos dados, que utilizaremos ali para plotar cada ponto do gráfico de dispersão. Temos target, que faz menção aos rótulos associados a cada um desses dados. É um banco de dados de vinho, né? Esqueci o nome sugestivo, Load Wine, mas um banco de dados que diz respeito a vinho. Aqui são rótulos, classes desses vinhos, sendo elas 0, 1 e 2. E aqui embaixo temos Feature Names, os nomes dos atributos, sendo eles álcool, o conteúdo alcoólico, o conteúdo de ácido málico, teor de cinzas e assim por diante. Bom, aqui são os nossos dados, mas eles não estão num formato muito legal para a gente conseguir imprimir o nosso gráfico. Quero deixá-los em um data frame. Como faço isso? Vou importar a biblioteca pandas, import pandas as pd, vou executar, e agora eu chamarei de dados um pd.dataframe, um dataframe de pandas, que terá dois inputs, data, os dados, e columns, as colunas. Quem que serão os nossos dados? E vamos lá, gente. De um dicionário convencional, wine, colchete, aspas, e aí eu consigo acessar os valores associados a cada uma das nossas chaves. Eu quero os valores da chave data. Um bunch, qual que é a diferença desse bunch, né? O que que é um dicionário estendido? A gente consegue acessar os valores de uma chave sem precisar colocar colchete, aspas. A gente consegue pelo atributo. Será assim. Wine. Eu quero a feature names. Wine. Aqui. Feature names. Eu consigo também acessar os valores de determinada chave utilizando o atributo e não a chave. Ok, vou ver o que eu criei. Dados, Ctrl Enter. Ok, os nossos dados estão aqui num data frame, numa estrutura de tabela. Por hora aqui temos 13 colunas. Adicionarei a 14ª, que é referente ao target, aos rótulos desses dados. Então, entre colchetes, vou definir como sendo a coluna target de dados. Aqui o Colab já me sugeriu wine.target. Vou imprimir dados de novo, só para confirmar. 14 colunas. Ok. Sendo a 14ª,
target. Antes de seguirmos adiante, só vou confirmar. Vou pedir informações deste data frame. É aqui um data frame, tem 178 entradas, com 178 observações em todas as colunas, não tem dados faltantes. 13 colunas são no formato float, número com decimal, e uma número inteiro, que é target. Inclusive, eu vou até ressaltar aqui, ó, ponto .type int. Eu quero que realmente seja um número inteiro, não quero que seja um objeto. Importante ressaltar isso. Ok, estou com meus dados prontos. Vou construir qualquer gráfico de dispersão? Não. Vou tomar decisões baseadas em dados. Vou fazer uma análise exploratória bem rapidinha para me decidir quais variáveis eu vou utilizar no gráfico que eu vou construir. Para fazer essa análise exploratória, vou chamar a biblioteca Filho do Mar, import seaborn as SNS, vou executar. E de SNS eu quero a função pairPlot. Eu quero um pairPlot de dados segregados pelos rótulos dos nossos vinhos, por target. E não é SAS, é SNS. Um Ctrl Enter. Ok, muitos segundos depois, aqui está o nosso resultado. Será um gráfico de pontos que vocês queriam, moçada? Tá aí, muitos gráficos de pontos. Até a próxima, e fica as brincadeiras à parte. Rodei isso porque eu queria essa diagonal principal, que ela retorna histogramas das nossas variáveis. Eu quero dar uma batida de olho rápida nos histogramas para tentar identificar quais dessas variáveis têm um bom potencial para a gente conseguir segregar, separar as diferentes classes. Por exemplo, o conteúdo de cinzas, aqui está o histograma dela, não me parece ser uma boa variável para esse fim. A dispersão das três classes estão muito sobrepostas. Dado o valor de cinzas, provavelmente eu não vou conseguir acertar de qual classe que é. Ó, e nem a qualidade das cinzas, a grande sobreposição entre as distribuições de cada uma das nossas classes. No entanto, a primeira variável, o teor alcoólico, com ela conseguimos com certa confiança segregar essa classe que foi colorida de rosa. Ai, gente, licença, eu não sou bom pra cor. Dessa classe colorida de rosa com essa classe colorida de amarelo. Mas, no entanto, teremos um pouco de dificuldade de identificar com o conteúdo de álcool se aquele vinho pertence a essa classe colorida de cor mais escura ou se é de alguma das duas outras classes. A gente separa a rosa do amarelo, mas a gente confunde a escura com essas outras duas. Ok, álcool me serve para separar a rosa do amarelo. Qual que é uma outra variável que pode me ajudar a distinguir essa cor mais escura dos demais? Avançando aqui nas diagonais principais, ó, essa variável é um pouquinho melhor aqui. Conteúdo total de fenóis. Ela me permitiria separar com certa confiança essa coloração mais azul do amarelo, ainda mantendo alguma confusão entre o rosa e a cor mais escura. Mas ó, essa outra variável aqui, que diz respeito aos flavonoides, ela permite uma distinguição mais certeira entre o amarelo e a cor mais escura, e também entre a cor mais escura e o rosa. Mata um coelho e deixa o outro ferido. Que horror, né? Então, gente, ó, vi duas variáveis que podem ser interessantes para a gente diferenciar as nossas classes: o teor alcoólico e o teor de flavonoides. E aí, gente, se a gente rodar aqui para o lado, para a linha dos flavonoides e para a coluna do teor alcoólico, então, coluna teor alcoólico, linha flavonoides, temos um gráfico de dispersão em X álcool e em Y flavonoides. Permite certa distinção entre os grupos. Parece ser uma combinação legal de variáveis. Vejam, gente, não foi no escuro, não foi exaustivo também. Não precisei passar por todos esses gráficos de dispersão para identificar um que conseguisse separar bem essas três classes. Bom, depois de fazer essa análise exploratória e escolher quais as variáveis de interesse, farei um gráfico de dispersão delas. E para o gráfico de dispersão, vou precisar de uma outra biblioteca. Import matplotlib.pyplot e vou chamar isso de PLT. Ok, vou executar. PLT foi definido. E agora para o gráfico de dispersão, em primeiro eu preciso criar uma imagem. Então, de PLT figure. Figure. Ok. Para mim poder definir o fig size, o tamanho da figura. Eu quero que seja um quadrado, então definirei largura igual a 8, altura igual a 8. Ok. Definir a figura, qual que será o conteúdo dessa figura? De PLT, eu quero a função scatter, dispersão. Um scatter plot é um gráfico de dispersão. E aí, duas entradas muito simples. Quem que eu vou colocar no meu eixo X e quem que eu vou colocar no meu eixo Y? No eixo X, eu quero de dados o teor alcoólico. E em Y, eu quero de dados o conteúdo de flavonoides.
flavonoides, né, em inglês. Escrevi dados errado, por isso que não apareceu dados. Se eu executar, ok. Temos aqui um gráfico de dispersão bem simples. Eu vou colocar um plt.show embaixo, sem zero, para mim suprimir a impressão desse textinho aqui. O que mais eu vou fazer? Eu quero colorir esses pontos em função da classe que eles assumem. Então, uma cor para cada classe. Então, em C, que faz menção à cor, eu poderia definir, por exemplo, um purple. Estamos falando de vinho. Aqui, os pontos roxos. Para mim conseguir colorir em função dos rótulos desses dados, vou aqui só incluir os rótulos. Então, de dados, eu quero target. Ok, opa. Se eu executar agora, ele vai colorir pelos níveis do rótulo. E aí, dois pontos, né? Um que eu não escolhi a cor, ele escolheu a cor que ele bem queria, ele trouxe uma cor padrão. E segundo, que a gente não sabe qual cor corresponde a qual rótulo. Então, primeiro de tudo, eu vou incluir a legenda. E para a gente incluir a legenda, a gente tem um macetinho aqui que não é muito trivial. Eu vou armazenar o resultado dessa dispersão no objeto chamado dispersão. Vou incluir aqui plt.legend. Só uma observação, gente. Tudo que a gente for definir da nossa imagem tem que ser incluído antes do PLT show, porque senão a gente exibe para depois incluir alguma configuração. A configuração tem que ser incluída antes da gente exibir a imagem. PLT legend, vou colocar dispersão aqui, dispersão ponto legend elements aqui, os elementos da legenda. E abre e fecha colchetes. Vou pedir para vocês confiarem em mim, gente, e aí deixo a sugestão de vocês tentarem em casa. Dispersão, ou melhor, dispersão.legendElements retornará uma tupla. Uma tupla contendo uma lista com essas cores que foram utilizadas. E o segundo item da tupla, uma outra lista contendo o nome de cada um desses rótulos. Então, por exemplo, esse resultado vem em função de um outro aqui. Há um mapeamento aqui da cor associada a cada rótulo. Esse mapeamento é feito através dessa tupla com listas. Quando a gente vai construir a legenda, na função legend, a gente precisa desmontar essa tupla. Em vez de eu desmontar ela em dois outros objetos, eu vou desmontar ela dentro da função. Então, com um único objeto, que é dispersão.legendElements, eu vou fornecer dois outros objetos. Uma lista contendo a cor e a outra lista contendo o rótulo correspondente à cor. Como que eu faço isso? Perdão, colocando um asterisco. Agora, se eu executar, ok, temos a nossa legendinha. As cores, gente. Uma forma bem simples de a gente conseguir alterar essas cores é definindo o parâmetro CMAP, que ele mapeia uma cor para cada rótulo. Aqui o que está sendo retornado são cores de uma paleta. A paleta Virides. Eu sempre erro o nome. Olha, acertei. Ok, Virides. Por default é isso. Outra paleta que poderíamos usar seria, por exemplo, a Blues, níveis de azul, e variando do branco ao azul mais escuro. Uma terceira ainda, Red, Yellow, Green. Opa, GN. Red, Yellow, Green. E dessa paleta de cores, que vai do vermelho passando para o amarelo até o verde, ela pega três cores bem contrastantes para colorir o nosso gráfico. O número de cores em função do número de classes. Para a gente conseguir definir manualmente qual cor que a gente quer associar a cada um desses pontos, vamos precisar de mais uma biblioteca. Vamos lá. Então aqui em cima eu vou chamar da biblioteca matplotlib. Minúsculo colors. Eu vou importar listed color map. Import. Executar. Ih, chamei errado. Listed color map. Ok, defini quem que é color map. Voltei aqui embaixo. Antes da gente criar nossa imagem, eu vou definir sendo como cores legenda igual um listed color maps. Aqui eu vou colocar a lista de cores e posteriormente eu vou definir aqui no CMap. Então eu não quero mais a paleta de cores, eu quero essas cores que eu defini manualmente na legenda. Qual cores utilizaremos? E aqui, gente, eu queria mostrar um site bem bacana para vocês. Se a gente jogar aqui no Google paleta cores Adobe ou coisas parecidas, aqui ó, primeiro item, Adobe Color. Tem um site muito bacana aqui, ó, onde a gente consegue escolher com detalhe cores que sejam análogas, cores contrastantes, ou melhor ainda, né? Opa, complementar não, aqui ó, quadrado. Para a gente conseguir selecionar cores bem contrastantes para ilustrar o nosso banco de dados. Por exemplo, aqui cores bem vivas e contrastantes,
esse azul, verde e rosa. Eu vou copiar aqui o código da cor, hashtag e umas cores aqui, e uns dígitos aí. Então, entre aspas, a primeira cor, vírgula, abre aspas, a segunda e aqui a terceira cor, rosa. Já troquei aqui as cores no CMap, para elas serem as cores da legenda. Eu vou dar um Enter aqui para quebrar. E vou definir aqui um outro parâmetro, é o Edge Color. Edge Colors. Vou definir como sendo black, poderia ser K também, para encurtar. Vou definir o tamanho aqui dos pontos, ele já está me sugerindo aqui um 80, de tanto que eu já fiz esse código, ele já sabe tudo que eu vou digitar. E também vou definir aqui um alfa, como sendo 0,8, que retrata a transparência dessas cores. Vamos retornar apenas 80% da cor informada, e eu quero um tamanho 80 do ponto. Também aqui na legenda, eu vou colocar um title, um título, onde eu vou definir como sendo classe de vinho, e vou colocar uma borda, um edge color, também sendo igual a black. Ele já sabe tudo que eu vou escrever. São outros parâmetros que convém a gente colocar para deixar o gráfico mais bonitinho, ó. Um plt.xlabel, o rótulo de X, um ylabel, um rótulo de Y, um title, um título para o nosso gráfico, e aqui, ó, ele também já deixou um códigozinho plt.savefig. A gente define qual que é o caminho onde a gente quer salvar essa imagem, que no caso será salva aqui no cantinho com os nossos arquivos. Definir uma resolução para essa imagem, 300 dpi, ou então uma outra forma de salvar também a imagem, que eu acho melhor do que PNG, é no SVG, porque dessa forma salvamos a nossa imagem como vetor e aí depois a gente vai conseguir modificar o tamanho dela para qualquer tamanho que seja, sem perdermos resolução dela. Mas eu não quero salvar nada, Ctrl ponto e vírgula, vou deixar comentado e vou executar este código aqui. Agora sim, o nosso gráfico com os rótulos do eixo Y, aqui embaixo do eixo X, o nosso título do gráfico, a nossa legenda com o título e com as cores escolhidas. Chique, gente. Não percam a oportunidade, hein? Brinquem, testem, explorem. Precisando, ficam às ordens. Até uma próxima.